Então, no Teams eu só consegui ver uma gravação e era de fevereiro. As outras gravações não estavam aparecendo. Eu até Hum, falei com o coordenador, mas ele falou que tinha que falar com o TI, só que sem condições de falar com o cara do TI. tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas coisas. Eu vou salvar esses links, eu vou jogar eles no YouTube, lá no canal que eu tenho das minhas aulas. Aí eu boto o link lá no NEAD para vocês puxarem. Tá certo, fica até melhor pra gente. Aí eu puxo lá e qualquer coisa vocês entram lá e puxam, fica mais tranquilo aí. Tá? Eu não vou esquecer isso não. Vou dar uma upada aqui e vou lembrar disso. Então, gente, olha só. Então, quando a gente está escrevendo um artigo, e aí vamos lá, vamos pensar na questão objetiva do TCC de vocês, né? O que ocorre? Nós não escrevemos de uma forma totalmente descoordenada, desorientada e desorganizada. Pelo contrário, né? Nós escrevemos de uma forma ordenada, ou seja, mesmo que abordamos toda aquela sequência, né, que nós vimos a introdução, o referencial teórico, e aí nós vamos seguindo com análise de dados, nós vamos para os resultados e, por fim, nós chegamos às nossas conclusões ou considerações. Mas tudo isso passa por uma questão principal e única: um método que você utilizou. A metodologia do seu, seja a metodologia da sua escrita, ou seja, a metodologia e os materiais que você utilizou para poder desenvolver a tua pesquisa, né? Então, há uma... Quando a gente vai, nós vamos passar os exemplos aqui, aí eu acho que em cima dos exemplos a gente consegue enxergar até melhor. Você apresenta o seu trabalho, claro, na introdução você apresenta o seu trabalho, diz o que você quis. Na sequência, você apresenta o que embasou o seu trabalho, ou seja, os autores, toda a teoria que existe, né, referenciais que vocês têm para poder chegar e sustentar o trabalho de vocês. E aí tem uma pequena seção que vem, né, e aí ela pode estar diretamente explicitada ou pode estar de uma forma implícita, e aí eu vou mostrar para vocês o balanço, mostrar as duas formas, na qual você descreve a metodologia que você utilizou. Tá? Então, isso aí passa por alguns fatores e algumas coisas importantes que nós temos que pontuar isso aí. Fabrício, tudo bem? Boa noite aí, Fabrício. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Então, a gente passa por uma situação que nós temos que estar pontuando essas coisinhas. Tá? Então, a pesquisa, né, ou seja, quando você tem uma forma, quando você está fazendo uma pesquisa sobre um TCC, você precisa analisar qual o caminho que você vai fazer, né? Se o teu caminho envolve algo que nós vamos detalhar um pouquinho aqui na frente, algo que é qualitativo ou algo que é quantitativo, né? Nós vamos falar sobre isso, isso é importante para principalmente formar a ideia na mente de vocês e a gente dar sequência e você conseguir entender quando se usa um lado, quando se usa o outro, né? Que tudo isso é muito importante, principalmente para quê? Porque imagine que você faz, aí tem uma condição que é uma condição básica, né? Ou seja, o teu artigo, a partir do momento que você publica o seu artigo, né? Ou seja, o nome publicar já é tornar público, né? Ou seja, qualquer pessoa que pegue o seu artigo pode replicar e querer reproduzir o seu artigo. Eu, na minha vida profissional, eu já li muitos artigos e utilizei na minha vida de engenharia. Eu já utilizei, já li artigos, né? Já me basei em determinados artigos. Para quê? Para poder chegar e utilizar aquele artigo na minha vida profissional. Isso eu já fiz. Tá? Então,
assim, como pesquisa também, eu já fiz algumas coisas baseadas também em artigos. Vi artigos de outras pessoas, vi como essas pessoas desenvolveram os seus métodos, e eu também cheguei e repliquei aquilo utilizando, vou tentar fazer isso aqui, mas utilizando de uma outra forma, tentando dar indo para um caminho diferente, mas lembrando sempre que eu dei o crédito àquele autor que reproduziu aquele artigo inicial. Então, o método como você desenvolve o teu artigo e você publica, o seu artigo, né, isso é fundamental, porque você precisa descrever ou abrir, né, o que você fez, porque senão teu artigo não tem validade. Teu artigo só vai ser contestado, só vai ser validado realmente se alguém chegar e pegar os métodos que você fez e replicar aquilo de uma forma que seja útil, que seja possível de reproduzir. Né? Então, esse é o princípio fundamental. E uma coisa que é importante, e nós já pontuamos isso por conversas com outros colegas de vocês aí, né? A gente deve estar sempre atento e expor isso, né? Vamos botar assim, nós temos que estar sempre atento e sempre expor como nós obtivemos as informações, como nós obtivemos os dados. Tudo isso tem que ser colocado, porque se você utilizou informações de uma empresa, a empresa que você trabalha, a sua empresa, enfim, você precisa informar que aqueles dados foram permitidos, foram consentidos por alguém, né, pela empresa, não precisa descrever o nome da pessoa, mas a empresa, por si só, disponibilizou os dados para serem utilizados. E também a questão ética, porque a questão ética ela precisa ser pontuada. Se o teu trabalho envolve alguma coisa, vamos botar um exemplo bem prático, se envolve alguma coisa relacionada com o sigilo, talvez, e isso aí esteja infringindo o Código de Ética Profissional, o Código de Ética do CREA, por exemplo, né, você deve ou ter uma autorização para tal, ou você deve mencionar que aquilo que você está reproduzindo naquele momento, né, não fere determinado artigo do Código de Ética Profissional, em virtude de... Aí você tem a explicação toda para você poder mostrar. Então, isso é importantíssimo para poder pontuar dentro do seu trabalho, ou seja, que dentro dos métodos que você utilizou há uma questão ético-profissional que você precisa dizer. E também você precisa descrever os métodos que você utilizou, porque isso precisa ser colocado da forma que a pessoa possa utilizar, replicar, enfim, fazer o que for necessário. As condições experimentais, claro, onde você trabalhou aquilo, né, em que ambiente foi feito aquilo, aquela determinada situação, né? E o que você trabalhou em cima desse teu trabalho a nível metodológico, né? Então, o que eu vou pontuar hoje para vocês aqui, claro, eu vou colocar as duas formas que se trabalha a nível de metodologia, a nível da pesquisa, né? Seja ela quantitativa, seja a pesquisa ao nível quantitativo, para vocês entenderem as diferenças e saber exatamente onde a sua pesquisa se enquadra. Porque quando você abre a tua seção de metodologia no teu TCC, você precisa chegar lá e dizer o tipo de pesquisa que você utilizou. Se a pesquisa foi qualitativa ou se a pesquisa foi quantitativa. Isso é necessário ser pontuado. Tá? Isso aí é uma coisa que você precisa dizer. Ou, talvez, em alguns casos, vou dar um exemplo de um caso também, que não há necessidade disso, porque você está de uma forma bem clara explicando o que você está fazendo. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de pesquisa quantitativa e qualitativa, né, basicamente tem uma diferença brutal. Né? A diferença brutal e clássica se você está trabalhando com números, né, e você envolve cálculos, enfim, informações numéricas, né, você está tratando a tua pesquisa de uma forma quantitativa. Quando você está trabalhando em algo que é mais subjetivo, algo que é essencialmente teórico, né,
seja utilizando descrições, depoimentos, seja o que for, um questionário também, você está trabalhando com uma questão qualitativa, tá? E aí nós vamos pontuar até algumas coisas, algumas diferenças, e há a possibilidade também de você trabalhar utilizando uma pesquisa de método misto, seja ele quantitativo ou qualitativo. Você pode utilizar trabalhando os dois. Por exemplo, imagina que você vai fazer um TCC, na qual você, por exemplo, pode estar trabalhando sobre uma questão ergonômica, comportamental, de colaboradores dentro de um setor da indústria. Você está vendo aquilo ali de acordo com, aí trabalhando já com uma questão de rendimento de uma máquina associada ao comportamento humano, uma coisa, por exemplo, vamos lá, estou falando uma coisa que pode ser absurda, mas estou falando uma coisa que pode também ser possível de se fazer. Nesse caso, você está utilizando pessoas, você está utilizando, fazendo uma análise a nível até comportamental, através de um questionário, né, até de como a pessoa se sente, como a pessoa trabalha, como a pessoa desenvolveu. Aí, então, há um relacionamento com pessoas, né, com o ser humano, mas, por outro lado, você reúne aquela gama de informações dentro de uma amostragem, de uma questão numérica, e você dá um tratamento, vamos colocar assim, você dá um tratamento estatístico para aquilo, e você tem uma relação entre aquela estatística que você daquela amostragem, né, e o rendimento da máquina, por exemplo, né? Então, aí você está trabalhando com uma questão mista, utilizando não somente a questão quantitativa, como também a questão qualitativa. Então, isso é uma possibilidade que tem, né, e a gente deve ficar muito atento a isso, que há essa possibilidade de se trabalhar as duas formas. Então, aqui tem alguns itens que vão ser pontuados, e aí nós vamos colocando cada um lado a lado para poder enxergar um pouco as diferenças. Quando a gente trabalha uma pesquisa qualitativa, né, o objetivo é claro e é básico, ou seja, você tem que entender como os fenômenos se comportam através de um estudo individual ou narrativo, alguém está fazendo alguma descrição sobre isso. Enquanto que, pela questão quantitativa, ou seja, a questão numérica, né? Então, você tem uma questão amostral e você tem uma questão amostral na qual você faz a observação em cima daquela questão amostral, utilizando essencialmente dados e informações numéricas, né? Normalmente, usualmente, né, na grande maioria dos casos, para nós da engenharia, nós trabalhamos essencialmente com a questão quantitativa, né? Existem casos que você pode trabalhar exclusivamente com qualitativo, mas a grande maioria nós vamos sempre para a questão quantitativa. Em alguns casos, você vai trabalhando quantitativo e qualitativo, ou seja, uma questão mista, e em raríssimos casos, menos casos, você trabalha somente com a questão qualitativa, tá? Mas isso é importante entender, né? Essa questão do objetivo, como a gente trabalha. O que vem a ser um artigo essencialmente quantitativo e um artigo essencialmente qualitativo. E, claro, a fusão dos dois, a mistura dos dois, ela acaba sendo uma pesquisa mista, ou seja, quantitativa / qualitativa. E isso precisa ser descrito dentro do teu texto, vamos colocar assim, né? Uma outra característica também que nós observamos é na questão do tipo de dados, né? Enquanto que o quantitativo, você reúne dados, você consegue codificar eles de uma forma numérica, você bota isso numa planilha, você planilha aquilo ali e faz uma relação numérica com aquela informação, ou seja, você adota uma fórmula, você pega uma equação, você faz a associação para aqueles dados serem compilados e gerarem um resultado, por exemplo. No qualitativo, não. Você tem uma informação. Aí eu operar a determinada máquina de
refrigeração eu sinto calor de manhã, eu não sinto calor à tarde. Ou seja, você tem uma questão que você trata itens, né, de um questionário, por exemplo, que eu estou falando, um questionário que você tem informações, sente calor de manhã ou à tarde, eu sinto de manhã. Então, de manhã, você não traduz ele essencialmente para uma questão numérica, né? Mas, por exemplo, se tivesse uma questão quantitativa, ou seja, você está lá, a máquina ela opera a 50 graus pela manhã e opera a 30 graus à tarde, ou seja, então você tem aquela questão da temperatura associada diretamente a uma questão numérica, ou seja, você tem o dado ele responde por uma coisa e você traz uma tradução por uma outra abordagem. Entendeu? Então, isso é uma forma de você estar relacionando as informações. Tá? Então, você viu que eu dei um exemplo aqui de ser qualitativo e um exemplo de ser quantitativo, tratando de uma máquina. Então, a máquina, você sente calor à tarde, de manhã, e você se sente melhor de tarde. Mas aí a quantitativa já diz, uma está a 50 graus e a outra está operando a 30. Um exemplo que eu estou falando. Mas é uma questão de trazer isso à tona para justamente a gente tentar entender essa abordagem, essa mudança, essas formas de se tratar e relacionar. Tá? Então, isso é importantíssimo para nós entendermos. E aí tem uma outra questão que também é importante tratar nessa questão quantitativa e na questão qualitativa, é quando você usar essas informações, né? Ou seja, quando você está falando da questão quantitativa, né, você usa para pegar um problema através de informações que você tem, de dados, que você consegue trabalhar essencialmente com a questão estatística. Olha só o que eu estou falando. Estou sempre tratando essa questão voltada para uma questão estatística. Por que uma questão estatística? Quando você trabalha com uma questão quantitativa, né, você diz, eu tenho que pegar um exemplo de vocês que falaram numa aula aí, mas do trabalho que vocês pretendem fazer. Vocês querem ver um comportamento de uma determinada máquina. Um exemplo. Então, você pega aqueles intervalos durante 3, 4, 5 meses, um exemplo, 3, 4, 5 semanas, ou 3, 4, 5 dias. Você pega, por exemplo, você pega o comportamento semanal de uma máquina, né, e você analisa aquele comportamento através de questões numéricas. Sejam questões de rendimento, capacidade, enfim, o que você tiver ali, você vai podendo, você vai registrando aquelas informações, você vai traduzir aqueles números, você vai pegar e vai dar um tratamento estatístico àquilo, ou seja, você vai ter um valor médio, você vai ter um desvio padrão, você vai ter uma variância e você vai conseguir chegar e determinar um intervalo de confiança de funcionamento. Por exemplo, se você chegar até isso. E aí, a partir disso, a partir dessa amostra, você vai dizer que, se durante uma semana eu tive um determinado comportamento assim, ou seja, se eu utilizar isso para um mês, eu vou ter um comportamento baseado nessa semana, um comportamento projetado por número de dias que corresponde ao mês. Ou seja, você está extrapolando as suas informações, você está generalizando os seus resultados para serem aplicados durante o mês. Então eu estou botando para um mês, que um mês é o ciclo de produção do equipamento lá, de funcionamento da máquina para produzir uma quantidade X. Ou seja, então você tem aquilo ali sendo generalizado para a população. Então, lembra um pouquinho lá da questão, quando vocês estudaram estatística, ou seja, a questão amostral e a questão populacional, ou seja, a análise populacional, ela pode ser feita em um número grande de observações, no qual você pode dizer que aquilo ali é uma realidade. Quando você trabalha com TCC, por exemplo, estou botando o nosso exemplo do artigo, pode ser que você não consiga fazer isso por uma população, você consegue fazer por uma amostragem e, por outro lado, você fazer uma inferência dizendo que que esse comportamento aqui ele é válido para a população, ou seja, para a produção de um determinado
produto que vai ser feito com funcionamento X e tal, você consegue generalizar aquelas informações e dizer que aquilo é válido para poder utilizar durante um mês, um ano, um trimestre, um bimestre, não sei. Isso aí são coisas, né, que você consegue fazer porque você está baseado em números. Então, se você tiver aquele comportamento, a máquina trabalhando a tantos graus, trabalhando a tanto, seguindo aquelas condições, você vai conseguir ter um resultado tal, baseado nessas informações. Enquanto que no quantitativo, você já começa a trabalhar muito na questão de hipótese, pode acontecer ou não pode acontecer, é possível ou não é possível, por quê? Porque você não tem números, você tem questões subjetivas, você tem opiniões, você tem problemas que podem acontecer, mas não necessariamente são deterministas em relação a isso aí, são determinados. Tá? Então, isso é fundamental para nós entendermos. Tá? Então, isso aí é a parte crucial, entender quando você vai utilizar uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa, um método quantitativo ou um método qualitativo. Tá? E aí, quando você utiliza isso também, você tem uma abordagem, né, voltada para quê? Na quantitativa, você está justamente sendo direcionado. Para quê? Você está sendo direcionado para obter resultado. Eu quero esse resultado aqui. Se o resultado vai ser bom ou ruim, não vou botar bom ou ruim. Bom ou ruim é a palavra boa. Se o teu resultado vai atingir de forma satisfatória o teu objetivo, beleza. Mas se ele não vai atingir, você também desenvolveu uma coisa e você está provando. Não adianta botar essa máquina aqui funcionando durante tantas horas a tantos graus, por exemplo, que não vai dar resultado. Ou seja, não necessariamente, isso é uma coisa importante a pontuar com vocês. Quando você desenvolve um determinado artigo, né, científico, não significa que tudo vai dar bem, tudo vai dar certo. Você pode estar errado. Dar errado, eu falo, não é errado. Você pode não ter o resultado esperado, o resultado satisfatório dentro daquilo que você propôs. Mas você trabalhou em cima dos números e esses números que você trabalhou te deu os resultados que te garantem que aquilo ali vai adiantar ou não vai adiantar. Tá? Então, quando está na questão quantitativa, né, isso é válido, porque você está ali fazendo, você está com números, você está trazendo isso e está mostrando resultados. Né? Ou seja, você está sempre buscando resultado. Por outro lado, quando você fala uma abordagem, aí vem uma coisa que é interessante, né? Por exemplo, uma questão qualitativa, você pode estar relacionado também com uma questão de processo. Então, olha só, se você tiver, você está lá com um determinado estudo de caso, estou falando assim, um estudo de caso, no qual você está usando determinada máquina durante e tal, mas você tem uns processos de utilização e tal, que são uma condição tal, que você traduziu tudo em números, mas se você botar 2 homens ou botar um homem e tal, isso aí já fica uma questão um pouco mais subjetiva, que já traz uma questão mista, de ter a questão quantitativa e a questão qualitativa. Se você faz um TCC, que você coloca só numa questão ideal, ou seja, uma questão da ideia, e você prova através de outros autores, de descrição, de questionário, enfim, de uma série de situações, na qual você diz assim, essa máquina aqui, ela pode ser operada remotamente de um computador, que ela funciona durante um processo tal, não precisa ter um homem ali. Ou seja, você está dizendo que aquele processo funciona sem um homem e você pode reduzir aquela mão de obra, por exemplo. Né? É uma coisa. Então, isso é uma questão subjetiva, mas está voltada a um determinado processo, não voltada diretamente ao resultado efetivo da máquina. É uma coisa subjetiva que você baseou em opiniões, em ideias, em alguma coisa que você fez ao longo daquele teu estudo. Tá? Então, a pesquisa quantitativa, né, gente, é uma coisa que a gente deve estar assim, deve ficar muito atento, principalmente entender assim, você
é essencial que você descreva o que você utilizou, você tenha números, caso você esteja trabalhando com a questão quantitativa essencialmente. E aí você vai mostrar os seus resultados. Né? Então, você tem que ter obrigatoriamente a associação numérica. Tá? E aí, uma outra coisa, outra característica também é quando se fala da questão da amostra, né? Aí tem uma outra abordagem, né? Se ele pode ser aceita ou não, mas geralmente quando eles trabalham com uma questão qualitativa, né? Você seleciona uma amostragem, sim, você tem uma amostra pequena e você pretende utilizar aquilo um pouco mais a fundo, mas sem utilizar dados numéricos, mas sim utilizando uma outra forma. Né? Isso aí é mais voltado para a área, essa abordagem dessa amostra, no caso, é uma abordagem que você volta mais para uma questão, vamos botar assim, se nós olharmos na essência, vamos ver o seguinte, nas áreas sociais é comum, corriqueiro, se trabalhar com questão qualitativa, enquanto que nas exatas você trabalha com a questão quantitativa. Né? Então, a amostragem na questão quantitativa, e aí quando a gente fala da questão da amostra, você tem uma amostra, vamos lá, para eu não ser incoerente com o que eu disse, você tem uma amostra durante uma semana, né? Mas aquela tua amostra durante uma semana, você não vai escolher assim, eu vou pegar a última semana do mês, porque a máquina trabalha menos horas, vamos botar assim, uma quantidade menor de horas. Pô, se você fizer isso, o que está acontecendo? Você está sendo tendencioso, então você não pode pegar e dizer que aquele trabalho da última semana do mês, na qual a máquina trabalha menos, vamos botar assim, você possa generalizar aquilo, absolutamente. O ideal é que você tenha, se você tem ciclos durante o mês, que a máquina trabalha, dias que a máquina trabalha mais, dias que a máquina trabalha menos e tal, mas todos sob, por exemplo, a mesma temperatura, estou dando um exemplo, então o que você tem que fazer? Não, peraí, eu vou pegar uma amostragem de quanto ela trabalha mais, de quanto ela trabalha menos e quanto ela trabalha no meio termo. Porque aí eu tô trazendo uma questão da aleatoriedade que eu vou conseguir, baseado nisso, demonstrar um comportamento como um todo. Um exemplo pode ser grosseiro, mas é um exemplo para vocês poderem ver. Por outro lado, se eu fosse trabalhar com uma questão qualitativa, eu estou vendo uma questão bem pequena, mas não uma questão numérica, olha só, aí já é uma questão diferente, uma questão bem numérica, que não é numérica, mas é uma questão pequena, selecionada. Que eu posso dizer assim, o operador, ele, nessa última semana do mês, ele se sente mais valorizado e se sente tem um bem-estar melhor na empresa. Por quê? Porque o dia quando a máquina trabalha menos, ele trabalha menos. Então, por exemplo, esse aí é um exemplo de quando uma questão de você selecionar uma amostra selecionada, mas para você poder estudar por que aquele cara fica mais satisfeito ou não. Diferente da questão quantitativa. A questão quantitativa você tem que trabalhar com uma questão de você abrir um comportamento total. Para abrir um comportamento total, você tem que ter amostras dispersas, aleatórias, não necessariamente amostras tendenciosas. Isso aí é uma coisa importantíssima para se ver. Né? Aí aqui, o exemplo que eu coloquei numa questão de medição para qualitativo, ou seja, uma coisa que vem aqui, não tem um padrão definido, algo que vem escrito, que vem textualizado, né, esse exemplo aqui. E diferente da questão quantitativa, que você tem um padrão de números. Então, eu tenho esse número aqui, eu estou trabalhando, por exemplo, um exemplo bem básico, eu estou trabalhando aqui com observação em graus e décimos de graus da temperatura, em graus Celsius e décimos de graus. Então, estou fazendo tudo padronizado. Então, eu não vou entrar com um determinado momento, eu trabalho com o número inteiro da temperatura, depois eu uso uma casa decimal, depois eu uso duas, depois eu volto para uma casa decimal. Não, eu estou padronizando aquela minha coleta de determinada forma, ou seja, sempre com uma casa decimal, por exemplo. Tá? Isso seria uma questão de como você está buscando
a tua informação, como está sendo trazida a tua medição, né? E o método de coleta, ou seja, como eu estou medindo essa minha situação, como eu estou fazendo essa medição, ele é assim, dentro da questão quantitativa, gente, a gente tem que trazer uma coisa estruturada, sim, e determinada, dizendo assim, olha, para isso eu utilizei dados, intervalos, informações de temperatura coletadas a cada 2 horas durante 24 horas de um dia, ou durante 72 horas se eu usei 3 dias, ou durante 10 dias eu usei 24 horas, 240 horas, que foi intervalo de hora em hora e tal. E aí você tem que dizer como aquilo ali tudo foi feito, como aquilo foi feito de uma forma detalhada, não pode ser de uma forma genérica, diferente do qualitativo, que já leva a uma questão subjetiva. Então, essas diferenças elas precisam ser pontuadas. E aí, a estratégia que você utiliza para a sua coleta de dados, né, na questão quantitativa, né, você pode ter uma questão... Aqui está se abordando até uma questão de questionário na questão quantitativa, mas isso seria de uma questão geral, quando você está trabalhando de uma forma que permite que você coloque esses questionários, mas para a gente na engenharia, o nosso foco fica essencialmente em observações sistemáticas, em observações que você traz o tempo inteiro, né? Então, você está observando, aquilo ali vem para mim de uma forma quantitativa. Então, é isso que se aplica mais à questão da engenharia. Quando a gente usa a questão de um questionário, seja ele online ou impresso, mas que você vai preenchendo as informações numéricas, também é válido. Claro, você está trazendo números para ali e você está analisando aquele comportamento, ao invés de estar entrevistando uma pessoa, de você estar trazendo aquilo ali. Entrevistando uma pessoa, que eu falo é você saber sobre o comportamento daquela pessoa ou como ela se sente. Não. O quantitativo você pode entrevistar e o operador vai te dizer assim, não, essa máquina, ela operou na hora 0, na hora 1, na hora 2, na hora 3 teve um furo, na hora 5 e tal, mesma coisa sendo registrada digitalmente. Aí você tem lá alguma coisa que complemente a tua coleta de dados, para você não perder aquelas informações ou desqualificar aquelas informações, né? E a análise de dados, né, isso aí é o principal, né, do teu artigo, né? Quando depois que você coleta teus dados, você tem que analisar, para você poder chegar e determinar um padrão estatístico para aquele teu comportamento, um padrão amostral, um padrão de precisão das informações, o desvio padrão daquela tua amostra, principalmente para poder garantir que aquele teu valor médio ele seguiu uma tendência, né? Para você te dar subsídio para você poder concluir se aquele teu método é válido ou não é válido, né? Diferente do método qualitativo, que você trabalha mais com uma questão de comentários, né? Observações de comentários, que você, isso aí você tem, você observou isso, observou aquilo, você não achou, você observou que pelo comportamento tal e tal, você consegue chegar a uma conclusão, né? E a interpretação dos dados, né, quando você tem uma questão qualitativa, né, e isso aí que eu acho algo importantíssimo, né, que quando você tem um artigo, você escreve ele, e a essência dele é totalmente, vamos botar assim, qualitativa, né, as conclusões, elas ficam meio que abertas, né? Não são conclusões determinadas, deterministas. Então, você pode chegar e falar assim, não, isso aqui realmente pode acontecer ou não pode acontecer, depende da abordagem que você tiver vendo, de como você analisar. Se você analisar em outra região do país, por exemplo, pode ter uma outra situação, sob outras condições, ou seja, você tem sempre condicionante. E aí, o próprio leitor, quem está lendo, né, interpreta da forma que quiser e generaliza aquilo se é válido ou não, né? Diferente da questão quantitativa, né, que as conclusões que você tem no final do estudo, elas estão todas elas embasadas
nas informações que você coletou e não os resultados, ou seja, da estatística que você teve daqueles dados. Ou seja, a responsabilidade é sua, porque você escreveu. Então, se você escreveu, você é o responsável. Se eu, daqui a um determinado intervalo de tempo, eu vou usar o teu artigo como uma referência e vou tratar aquelas informações de uma forma estatística diferente ou vou coletar formas diferentes, aí eu assumo a responsabilidade daquela abordagem que eu estou fazendo. Ou seja, a sua abordagem inicial, você é responsável pelo que você fez naquela determinada situação, sob aquela ótica e com aqueles determinados arquivos. Aquilo é sua responsabilidade. Mas se eu pegar as suas informações, replicar a sua pesquisa e utilizar outro método de cálculo, outra equação para poder determinar a variação de temperatura, não sei o que, seja o que for, aí a responsabilidade passa a ser minha. Ou seja, porque eu estou pegando o seu trabalho e estou dando uma outra abordagem. Mas você é o responsável pela sua pesquisa, né? Diferente do leitor. O leitor só está lendo, só está tendo ciência do que você fez e está ali, ó, concordo, não concordo, discordo, não discordo. Mas é isso que bate. Então, a interpretação dos dados, né, ou seja, dentro do teu trabalho de conclusão de curso, após analisar os teus dados, os teus resultados, você está interpretando os teus dados e já está concluindo, né? Então, as tuas conclusões, elas já estão vindo dessa forma, baseado naqueles dados que você coletou, que você analisou, que você deu um tratamento estatístico para aqueles dados ali, para você poder apresentar um resultado. Então, isso é uma questão quantitativa e é o teu resultado, né? E como você tem os teus dados que você analisa e como você interpreta os teus dados, os resultados, né, que você tem, né? Você interpretou os teus dados, vão gerar os resultados e aí você vai chegar e concluir o teu trabalho, tá? Então, gente, sobre essa questão da metodologia, né, são várias abordagens que a gente tem aí, são várias abordagens diferentes, né, que a gente traz comparando um com o outro, mas, fundamentalmente, o que acontece? Fundamentalmente, né, na engenharia, a gente trabalha obrigatoriamente puxado pela questão quantitativa, né, porque a gente precisa estar trabalhando com números. A não ser que você tenha um trabalho que ele já envolva uma questão qualitativa, e isso pode acontecer, tá? Não necessariamente é obrigatório você fazer quantitativo, mas a tendência é que você esteja sempre trabalhando com uma questão quantitativa pela questão dos números, né? Ou seja, os números, eles levam a gente a isso aí. Então, os números vão nos levar a essas conclusões, tá? Alguma colocação aí, gente? Posso seguir aqui? Pode, professor. Então, tá, beleza. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Nós vamos... Tá aparecendo Professor, aquele... Pode falar. O quantitativo, ele não é obrigatoriamente feito assim, puramente por tabelas, né? Eu posso tá dissertando um quantitativo, não é isso? Olha, quando você está... Assim, vamos lá. Você dissertar sobre um quantitativo, você vai sair de algum número. E esses números, eles serão tabelados necessariamente, né? Você terá eles tabelados. Você não tem esses números, simplesmente, eles não são números aleatórios que você pegou, né? Você vai dissertar sobre alguns números que previamente eles foram observados. E assim, por exemplo, todo número que é observado, né, assim, na cabeça do engenheiro, todo número que é observado, você traz esse número para dentro de uma tabela, que através da tabela você consegue classificar melhor esses teus números, né? Eu entendo assim.
porque o número precisa ser classificado, né? Então, uma forma mais prática de classificação que eu vejo é através de uma forma tabular, uma forma de tabela. Não necessariamente que aquela tabela vá fazer parte do seu artigo, mas aquela tabela vai te dar suporte. Então, o ideal é que eu explique e que eu apresente, né? Se a tabela for relevante para o seu estudo, se ela for importante para o seu estudo, você apresenta ela. Senão, você tem ela guardada dentro dos seus estudos, né? Porque ela vai te dar subsídio para aquela sua dissertação sobre aqueles números. Mas se você dissertar sobre um determinado valor, esse valor aqui sei lá, um valor tal, você vai ter que dizer de onde você achou aqueles dados. Você não pegou aqueles dados do nada, entendeu? Você puxou de alguma coisa. Então, por isso que a tabela acaba... A questão numérica, a tabela, a questão tabular, ela acaba existindo, né? Não tem como. Não tem como fugir. É muito difícil. Bom, está aparecendo esse trabalho aqui do multi-índice aí para vocês ou não? Aquele que nós olhamos toda a aula? Ou ainda está o outro? Deixa eu compartilhar ele aqui. Pronto. Agora está ele aí. Então, eu vou mostrar para vocês nesse artigo, aquele artigo do payback, da viabilidade financeira e tal. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, vou trazer 3 situações, de forma que vocês consigam ver como a metodologia ela é expressa dentro do texto do artigo. Por exemplo, aqui, ó, esse caso aqui, ó, o que o autor, né, ele fez nesse caso aqui? Ele diz assim, para alcançar o objetivo evitar nesse estudo, claro, né, foi uma abordagem quantitativa, realizada com uma pesquisa de dados referente ao custo de investimento. Aí vem até uma colocação aí, até dando um suporte para o Fabrício, que o Fabrício falou. Vamos lá, primeira questão quantitativa, tá vendo? Ela tem que ser descrita no teu capítulo metodológico. O capítulo metodológico é muito curto, tá vendo? Ele é um capítulo bem estreito, né? Então você tem que dizer se você usou a questão qualitativa, né, ou a questão quantitativa. Aqui, o autor colocou a abordagem quantitativa. Não tem problema, pode ser abordagem quantitativa, pode ser metodologia quantitativa, pode ser pesquisa quantitativa, tanto faz. O importante é você dizer o que foi feito. E os números, eles não necessariamente apareceram no corpo do texto, eles vieram em forma de apêndice. Tá vendo? Lá no final do texto, lá você tem os apêndices com com as tabelas, por exemplo. Você não precisa necessariamente colocar isso no corpo do teu texto. Se não for relevante, não for importante, você pode deixar isso em termos de apêndice. Mas é importante você disponibilizar os dados, né? Aí ele descreve o que ele fez, posteriormente houve a construção dos fluxos de caixa projetados, né, dizendo o que foi feito, a estimação desses números em indicadores e também a estimação desses números em indicadores para a realização de estudos de viabilidade. Você está dizendo o que foi feito, né? Você construiu os fluxos de caixa e estimou os números dos indicadores. Aí ele diz as ferramentas que foram o Payback, VPL, TIR e o IRE, todos no modelo clássico tradicional descrito na literatura financeira. Aí ele fala sobre os autores que embasam isso aí, que ele já tinha dito anteriormente, né? Aí também fala, na sequência, um procedimento adicional de análise de viabilidade foi realizado com a aplicação do método multi-índice, já é o segundo método, né? O primeiro multi-índice, o primeiro método aqui, que é o clássico, e o segundo tradicional. Aí ele diz quais foram os indicadores utilizados, que foi o ROA, o TMAT, o Payback e a GRO. Aí diz que o risco comparado entre as duas metodologias se deu pelo confrontamento entre a probabilidade de retorno e a simulação de Monte Carlo. Ele diz até como ele comparou. Ele não mostra o resultado dele, mas ele diz a metodologia qual foi, que foi quantitativa, e diz os métodos que utilizou. Eu utilizei as variáveis tal, e os indicadores, no caso, e usei o modelo tal e o modelo tal. Isso é o que é descrito na metodologia. Você não precisa necessariamente discorrer sobre muita coisa, mas o importante é você dizer qual foi o tipo de abordagem e os métodos que você utilizou.
Se você, utilizei uma planilha Excel, eu usei um programa SolidWorks, enfim, o que você utilizar ali, você pode chegar e descrever, dizer o que foi aquilo que você adotou. Tá? Isso é importante, né? Para poder quantificar o teu trabalho, né? E aí, eu vou mostrar um outro TCC agora, que esse TCC aqui é um daqueles que eu deixei lá que faz parte da avaliação, né? Ó, aqui também, aqui já tem tá vendo esse outro TCC aí, tá, né? O item 4, metodologia, né? Sim, está na tela. Então tá bom. Isso aqui eu preciso saber que eu vou mexendo aqui, não sei se está aparecendo. Então, aqui, da mesma forma aqui, adotou-se a pesquisa quantitativa para levantar e analisar os dados numéricos do consumo de energia de uma residência unifamiliar e de um templo religioso. Ou seja, esse TCC aqui, ele fazia a comparação entre o uso de energia, seja numa residência, ou seja num templo, né, um templo religioso, para poder analisar o quanto você teria de retorno aplicando, no caso, uma energia fotovoltaica, né? Aí ele diz que, como aqui tem outro item que não fica muito claro naquele outro, que não precisaria também, mas aqui ele bota de uma forma mais clara, a explanação sobre a tecnologia e cada tipo de painel foi embasada por revisão bibliográfica, ou seja, que inclui livros, sites especializados, resoluções e normas que regulamentam a geração de energia solar fotovoltaica no Brasil. Ou seja, você tem que dizer também, dentro do teu texto, aquele outro artigo, a autora, como é que a autora faz? Ela pega e descreve cada texto daquele, né? Ou seja, cada texto daquele ela descreve na metodologia colocando os autores. Aqui ele não coloca especificamente cada autor, deixa de uma forma geral, mas dizendo que houve uma pesquisa bibliográfica, que usou livros, usou sites especializados, usou resoluções e NBRs para poder fazer isso. Então, isso é importante. E você dizer também, na tua metodologia, que você embasou isso em revisão bibliográfica. Então, isso é importantíssimo de pontuar, né? E aí, depois ele fala sobre a análise de dados dele, tudo aquilo que nós falamos lá, na questão conceitual, na análise da viabilidade econômica, ou seja, analisar os dados para ver se serão viáveis ou não, foram aplicados conceitos de TIR, de VPL, payback, usando a ferramenta Excel, tá vendo? E aí diz lá o período de observação, e isso é importante. Por exemplo, você está estudando uma máquina, por exemplo, você tem que dizer o período de observação. Aqui ele usou entre janeiro de 2018 e dezembro de 2018, 12 meses foi a observação dele. Então, você usou 12 meses, usou um mês, usou uma semana, é importante discriminar isso na metodologia. Porque se alguém for copiar não é a palavra correta, se alguém for replicar a sua pesquisa, vai replicar sob as mesmas condições. Imagina essa pesquisa aqui. Essa pesquisa aqui, ele fez uma análise, esse autor, na região de... Isso aqui, se não me engano, foi em Belford Roxo. Aí imagina que você quer fazer um comparativo, por exemplo, em Japeri. Você quer ver se isso aqui também funciona em Japeri. Você vai usar a mesma coisa que está aqui, o mesmo procedimento que ele fez, só que você vai usar conta de luz de Japeri, vai usar incidência solar de Japeri, você vai usar de outro local, para você poder saber quais são as diferenças que tem entre o local e o outro, se aquilo que foi projetado para Belford Roxo, não é Belford Roxo não, isso aqui é Nova Iguaçu, acho. Se foi projetado para Nova Iguaçu, vale para Japeri também. Então, isso é importante, porque na hora de replicar, você precisa usar esse método, basicamente você usa o método, e depois você vai ver como ele analisou os dados para você poder dar sequência e prosseguir. Então, essa questão metodológica, ela bate muito em cima disso. Você tem que dizer o método que você fez
de forma que alguém, se quiser fazer, replicar o seu estudo, vai conseguir fazer seguindo o que você fez. Mas, claro, usando outro local, outro estudo de caso, outro tipo de... nesse caso aqui, um tipo de residência, ou outro tipo de tempo, não sei. Enfim, cada um vai colocar da melhor forma. Tá, então, esses 2 primeiros que eu passei para vocês, a metodologia ela foi descrita em um item, né? Todo estruturado aqui, um item estruturado, metodologia, outro item análise de dados, ou seja, tudo estruturado de uma forma bem clara, né? Então, isso é importante colocar. E aí eu vou trazer um outro artigo aqui, que esse artigo aqui eu coloquei lá também na avaliação de vocês, que embasava lá o trabalho para vocês poderem desenvolver a introdução, desenvolver lá a avaliação. O que eu coloco nesse caso aqui? Esse caso aqui, desse outro artigo, né, ele não descreve no item a parte metodologia do que foi feito. Como ele fez um trabalho bem descritivo, né, ou seja, descreveu tudo o que ele fez, ele fez uma abordagem bem descritiva, não é quantitativa, não deixa de ser isso aqui, né? Ele chegou e já discriminou em termos de amostras e variáveis, tá vendo? Já foi colocando, ó, foram confeccionadas 16 amostras de telha com as dimensões e tal, e está dizendo como foram as bases. As amostras de quanto naturais possuem variações de sua propriedade, ou seja, são iguais. É verificar o impacto da cor, da temperatura. Aí ele bota lá, ó, das frações de telha foram pintadas com tinta, sem pintura e tal. Ele começa a descrever cada material daquele que foi gerado, né? Ó, e o método que ele fez, ó, pintura, as cores que foram colocadas, os equipamentos que ele usou para medir. Ou seja, ele vai criando dentro dos itens, ó, procedimento, iniciou às 9 da manhã, foram utilizadas as primeiras coletas de temperatura com as 16 de amostra na sombra, depois às 9h30 as amostras foram expostas ao sol. Ou seja, ele fez um descritivo separado da questão da metodologia, né? Porque para ele, no caso desse artigo aqui, ele sentiu mais à vontade de fazer essa descrição dessa forma. E aí ele vai descrevendo todinho, depois aqui começa a ter os resultados. Ou seja, então é possível você fazer isso ou usando aquela questão metodológica, ou seja, você tem um item só de metodologia, fica uma questão mais estrutural, mais estruturada, aliás, muito mais, vamos botar assim, fica mais padronizada, vamos colocar esse termo, né? Mas aqui ele utilizou de outra forma. Esse trabalho desse rapaz, eu orientei o trabalho dele, né? E nós conversamos sobre isso. Eu falei, não, isso é válido. Se você prefere fazer assim, você pode se fazer dessa forma, não tem problema algum. Deixa fazer essa questão colocando separado cada item desse, ou seja, o material, o método, né, o material e os equipamentos que você utilizou, está aqui o método / material também, né? E aqui você tem o procedimento que foi o descritivo de como você fez, tá? De como isso foi coletado, né? Então, claro, isso aí varia, cada orientador tem seu pensamento, cada orientador tem a forma de orientar o aluno da melhor forma possível, né? E isso tem que acontecer, cada um tem uma forma de enxergar, mas isso é importante, né? Que o aluno ele pode trazer seja a metodologia de uma forma mais descritiva, como essa aqui que eu coloquei de exemplo para vocês, ou pode trazer de uma forma mais estruturada, né? Ou seja, separada em termos estruturais, como a própria sequência da pesquisa coloca, né? Mas é válido fazer isso também. E ficou bem legal, cara. O trabalho desse rapaz também tirou 10. Não tem nem como dizer que o trabalho do rapaz estava ruim, não. Absolutamente, o trabalho dele foi bom pra cacete, tirou 10, pô.
Então, tanto esse outro trabalho aqui também da fotovoltaica, também foi um trabalho que teve nota bem alta, então teve 10 também. Então, isso aí é importante a gente trazer essas abordagens, mostrar para vocês que a metodologia, ela parece ser assim, tipo, o item mais fácil do TCC, né? Mais fácil de escrever, e realmente ele porque você uma vez que está com a tua pesquisa toda na cabeça, né, todo o teu trabalho está na cabeça, está com aquela ideia toda, cara, você descrever o método que você fez, descrever o que você utilizou, é muito mais fácil. Por isso que o trabalho tem que estar totalmente na sua cabeça para você poder chegar e desenvolver isso da melhor maneira possível, ou seja, entender o método que você está trabalhando, né? Que você desenvolveu o teu trabalho, isso aí precisa ser colocado, né? Quando a gente fala de um trabalho de conclusão de curso, você não pode, de forma alguma, esconder o que você está fazendo. Você tem que chegar e tem que abrir. Ó, o trabalho foi feito assim, assim, assado, você tem que chegar e colocar. Você não pode chegar e botar um trabalho cheio de informações implícitas, né? Ou seja, se você botar isso, ninguém vai dar valor ao teu trabalho não vai ser publicado em lugar nenhum, ninguém vai entender nada do seu trabalho. Porque na ciência, gente, a gente não pode trabalhar com essa questão de esconder o jogo, né? Você tem que estar abrindo. Não tem aquela questão de pano preto, não, peraí, vou esconder isso aqui, não abro isso e não tem nada a ver. Não, isso absolutamente. Você tem que estar mostrando tudo que existe, né? E tem que ser aberto, né? Para todo mundo ter acesso. Alguma colocação aí, gente? Sobre metodologia? Eu não, professor. Eu não. Tá tranquilo. Então nós temos que ver aí. Então não, isso é importante vocês sacarem que essa parte da questão metodológica ela é importantíssima, né? Que aí você vai vendo que o teu TCC ele vai ganhando corpo, ele tem a introdução, ele tem a referencial teórico, ele vem a metodologia e depois você já está na análise de dados e no teu complemento final do teu trabalho. Isso aí que é a coisa que vem, mas principalmente essa questão de dizer tudo o que foi feito, né, para você poder abordar aí da melhor forma possível. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Vinícius, eu recebi o material lá, tá? Baixei o material que você mandou para mim ontem. Valeu, professor. Valeu. Show de bola. Tá, e depois eu vou responder para você lá com as observações, claro, vai ter a nota e vou mandar as observações lá. Leandro, você não postou o material ainda não, Leandro? Não, professor, eu estava com uma dúvida. No caso do referencial teórico, o senhor tinha falado do TCC, no caso eu posso pegar, no caso do referencial teórico, de algum não só de TCC, mas pode ser de algum site, alguma publicação de qualquer outro autor, desde que seja daquele tema, e colocar os créditos. Claro, é isso aí, o objetivo é esse. No caso, são 3, o senhor falou? É isso? Não, eu falei que você pode botar até 3 parágrafos, está de bom tamanho, 2 parágrafos. Tá. Não tem problema. Não precisa ser. Não tem um número determinado. O importante é você mandar algo consistente lá. Tá, isso aí que é. Não, já tá quase pronto. Eu estava com essa dúvida, aí eu preferi perguntar primeiro para eu enviar. Eu devo estar enviando amanhã no máximo. Envia lá que ainda está permitindo o envio, né? Mas assim tá fechado, assim, o prazo tá como estourado, mas permite o envio, tá? Mas manda lá, porque o importante é mandar isso aí. Mas só tem que ficar atento que eu tenho prazo para divulgar nota, né? Eu não depois tudo bem. Não, eu devo estar mandando amanhã no máximo, sem falta. Eu estava só esperando para tirar essa dúvida
que praticamente já está pronto, só falta eu digitar. Só. Não, perfeito. Então é isso aí, não tem problema não. Gente, então olha só, então eu vou conversar com vocês agora sobre aquela parte introdutória que eu retornei o e-mail para vocês aí, né? Eu espero que todos tenham. O João já conseguiu ver o e-mail dele lá, mas o pessoal aí, eu creio que todo mundo recebeu o e-mail que eu mandei de volta aí, né? Eu consegui ver, Recebi. professor, no meu e-mail. A Eu Júlia também viu, vi. a Júlia viu lá e tal. Então, deixa eu ver, eu vou. Vocês aí alguém tem restrição que eu abra a tela do trabalho de vocês aí para ir comentando aqui, conversando, ou não? Porque para mim, Professor, o meu Não, tá horrível. É melhor nem abrir o meu, não. não, mas olha só, eu vou, olha Não só, tem problema nenhum, não. vamos lá, eu também não ligo, não. Eu ô tô, Júlia, ô eu tô Júlia, eu tô aberto à rindo, crítica mesmo aí, professor. ô Júlia, eu tô rindo aqui, mas você não precisa ficar com vergonha não, Júlia. Pô, aqui não tem questão de horrível nem bom, nem bom, nem bonito não. Esse negócio aqui fica tranquila que a questão ela vai. Então, peraí, eu vou compartilhar aqui o do Fabrício. Tá falhando para mim, é só para mim ou para outras pessoas também? Falando o quê? Aqui tá de boa, Leandro. Agora voltou, só está falhando. Então tá todo mundo vendo aí a introdução que o Fabrício escreveu? Tá todo mundo vendo aí ou não? Sim, Eu tô esperando carregar a imagem aqui para mim. Não tem problema, aguarda aí. Apareceu aqui, ó. Fabrício apareceu aqui. Então, gente, Fabrício, você está vendo aí, tá, né? Tô sim, professor. Então vamos lá. Então, olha só, gente, toda vez que eu mando esse retorno ali, eu coloco sempre essa questão de comentário, que eu creio que fica mais fácil de enxergar, né? De vocês enxergarem, né? E corrigir ou não corrigir, adequar ou não adequar, isso é uma questão de vocês, mas justamente para vocês tentarem entender os pontos que eu identifico ali como pontos mais críticos do trabalho. Então, por exemplo, gente, olha só, no caso aqui do Fabrício, esse é um termo importante que eu estou colocando, porque eu coloquei aqui, ó, eu fiz uma questão de frisar esse termo ultimamente, por quê? Porque a gente tem que ser mais assertivo em questão de data no artigo, né? Então, você botar ultimamente é uma coisa que fica meio vaga, ou seja, você não sabe, por exemplo, se foi nas últimas semanas, meses, anos, décadas, então é uma coisa que você tem que ser um pouco mais determinista, né? Não é um termo que é comum ser adotado, né? Então isso precisa ser mais trabalhado, né? Então o exemplo aqui do Fabrício, né? Ele fez uma boa contextualização aqui do tema dele, né? Porque a questão do tema dele qual é o título aí, Fabrício? É conforto térmico, é que eu tirei daqui, né? Sobre conforto térmico, materiais refratários. Economia de tem várias coisas, várias situações no texto aqui, aí gerava situações. Então ele começa a contextualizar, né, dizendo por que está se buscando o conforto térmico hoje em dia, né? Isso é muito bom, né, de você colocar. Aí também tem outra colocação aqui do atualmente, atualmente observado, também é uma coisa que fica meio assim, mas como atualmente já vem para uma questão mais atual, ou seja, mais recente, eu não fiz nem a observação sobre isso aqui, né? E aí eu fiz uma colocação aqui sobre essa questão de execução exata dos cálculos, né? Eu botei até para reflexão dele aqui, ou seja, realmente exato, ele não tem ele tem um grau de incerteza e tal, isso é importante para a gente tentar entender um pouco, né? Porque você colocar alguns termos, assim,
por um lado, aqui no início, eu coloco que tem que ser assertivo. Você bota assim, ultimamente é muito vago. Mas aqui, você colocar exato também já é muito determinista. Então, Muito exato, preciso, né? pois é, muito justamente. Então, aí você tem que dizer qual é o grau de exatidão que você está querendo chegar. Para você poder, que num artigo, você, quando diz exato, você fala, opa, o que esse cara está pretendendo? Né? Quem lê? Estou falando na posição do leitor, tá? O leitor quer saber. Então, eu sou o leitor. Por isso até que eu coloquei essa questão aqui para você refletir aí e entender um pouquinho melhor do que é. Né? Aí, tá vendo? Aqui eu coloquei, aqui eu fiz um ajuste, porque tinham 2 parágrafos aqui que, na minha visão, tá? Como fala de dimensionamento aqui, ó, exatidão de dimensionamento. Aí aqui, ó, tá vendo? Você fala que a exatidão depende das condições climáticas locais, ou seja, então, mas que exatidão é essa? Então, por isso que vem esse contratempo, esse contraponto, né, melhor dizendo, com essa questão de execução exata dos cálculos aqui. Por isso até que isso é válido, né? Ou seja, se você tem tantos fatores que determinam, que condicionam a exatidão do teu dimensionamento, ou seja, então você tem algumas incertezas para colocar. E como esses 2 parágrafos eles tratam do mesmo assunto, eu sugeri até que se fundisse em um só, né? Então, isso aí é uma colocação que eu fiz, né, justamente para poder você pontuar lá. Né? Essa questão da BNT também, eu achei que ficou um pouco perdido, né? Meio perdido no ar. Onde é que vai entrar isso aqui? Eu fiquei meio na dúvida onde esse negócio entraria, né? Aí também é outro caso para se refletir, analisar. E aqui, ó, um outro erro, gente, que é comum de acontecer isso, tá, gente? Aqui eu mudei, ó. Eu botei aqui, utiliza-se menos energia elétrica, né? Ou seja, o termo de dependemos, esse aqui eu não mudei de propósito para ele poder até ver essa questão. O texto ele tem que ser impessoal, né? O texto não precisa ser ele não pode ser um texto com uma conjugação verbal. Ele tem que ter uma questão impessoal, porque você utiliza energia elétrica, você depende de menos recursos, mas nós dependemos, não. Então isso tem que ser retirado, né? E aí eu botei uma observação até como a questão do esboço do texto, né? E aí eu botei uma coisa aqui, ó, que o parágrafo que ele escreveu aqui ficou bem interessante, mas que não devia de confundir com o objetivo, que 2 parágrafos antes ele escreve sobre o objetivo. Tanto aqui, você tem o objeto do primeiro estudo. Aqui eu fiquei na dúvida se isso aqui você queria botar o objeto ou o objetivo. Por isso que eu coloquei alguma coisa em vermelho, fiz uma modificação aqui, mas eu não entendi muito bem se seria objeto ou objetivo, né, do estudo, analisar materiais. Propósito, né, objetivo, isso mesmo. Pois é, porque assim, como você botou os materiais aqui, telhas, mantas, eu fiquei na dúvida se você pegaria essas mantas, esses materiais, né, telhas e tal, e bloco, para poder analisar eles. Ou seja, aí seriam objetos, não seriam objetivos. Aí eu mesmo fiquei na dúvida. Por isso que eu botei a palavra objeto aqui para provocar uma interrogação na sua cabeça, que eu não sei se você queria usar esses materiais aqui como objetos para o teu estudo, por isso que eu botei aqui objeto do estudo, ou se eles são objetivo. Então, porque aí o que eu coloquei aqui de você chegar e descrever o objetivo aqui no final, aí tudo bem, tem sentido aqui, o que eu escrevi não valeria, mas eu fiquei na dúvida, por isso mesmo que eu coloquei, tá? E quando você coloca um objeto, assim, você bota o termo já no infinitivo, aí você já relaciona uma questão mais de objetivo. Aí é uma coisa que realmente eu fiquei na dúvida, né? Como não sou dessa área, mas você que está escrevendo, então justamente eu sou um leitor. Então eu, como leitor, eu fiquei com essa dúvida para você poder chegar e dar uma melhor luz aí para mim aí, tá? Mas entendeu aí tranquilo, Fabrício?
Beleza, professor. Então, isso aí, gente, isso aqui foram as colocações do trabalho do Fabrício, tá? O que ele fez. Aqui o objetivo não é comparar um trabalho com o outro de forma alguma, mas é justamente para mostrar que cada um tem uma forma de escrever, cada um tem uma forma de mudar. Aqui é do João, tá vendo aí, João? Teu aí? Sim, professor. Então esse aí é o teu trabalho aí, tá? Aqui, a colocação até que eu botei aqui para você inicialmente foi que... João Vitor Carlos, Oi? professor. Oi? É João Vitor Carlos. Não, João Vitor. Ah, show. Professor, não trocou, não. O meu continuou no do Fabrício. Aqui não carregou ainda não. Eu Então, peraí, deixa eu tirar o do Fabrício aqui. Por isso que eu perguntei. E agora, foi? Ainda não. Tá preto. Não, tela preta. peraí, deixa eu trocar aqui, peraí, vamos lá. E agora? Agora vai. Carregou. Agora foi, né? Isso, então. Então, aqui o do João, né? O João, ele faz ele discorre aqui, né? Qual é o teu tema aí, João? Nitratação gasosa e resistência à corrosão. Isso, negócio de nitratação gasosa e corrosão, né? Aqui, o teu, né? Tá vendo? Aqui ele já tem um trabalho um pouco mais... uma introdução até mais reduzida, mas está dentro do que o objetivo que eu pedi, né? Aí, tá vendo aqui, eu botei aqui você colocaria com os componentes ou e com os componentes, né? Eu não sei, aqui eu fiquei na dúvida. O problema é que a indústria sofre e com os componentes em corrosão, ou sofre com os componentes ou sofre ou os componentes. Isso aqui ficou uma coisa, depois que você analisa o teu texto ali, que eu fiquei na dúvida sobre o que você queria dizer, né? Mas aqui, você descreve, né? Você começa a descrever seu tema aqui, mas eu fiz uma crítica aqui pedindo para você criar um parágrafo muito claro qual é o objetivo do teu trabalho, porque ficou... você fala muito bem sobre a questão da nitratação aqui, do tema. Tecnicamente, você descreve uma coisa interessante, mas precisaria dizer o que o teu TCC quer. O TCC, o objetivo é estudar o quê? Eu não sei, porque ficou... Está entendendo minha colocação aí, João? Entendi. Sim, faltou o objetivo do trabalho, no caso. Isso, ter um parágrafo específico, e nesse parágrafo específico você dizer qual é o teu objetivo, porque o que acontece? A gente lê a tua introdução toda aqui, beleza, a gente vai ler a tua introdução. Lê a tua introdução, mas a gente não sabe o que você quer. Eu, como leitor, eu não sei o que você quer. Sacou o ponto? Porque eu, para saber o que você quer, eu preciso que isso aí esteja no objetivo bem descrito num parágrafo, né? Aí, só para poder tentar entender, eu achei que esse parágrafo aqui ficou meio perdido, porque justamente se você tiver o objetivo escrito aqui, né, no caso, esse teu parágrafo aqui não fica tão perdido, com tantos benefícios e sem ao menos fragilizar a estrutura do átomo, mantendo o material dúctil, alta resistência, não afeta a taxa de colamento quando apresenta um teor maior de nitrogênio em sua superfície. É algo bem técnico, sim, valoriza aí o seu conhecimento sobre o assunto, mas fica assim, mas o que ele quer dizer com tudo isso, né? Ou seja, o objetivo ele precisa fazer parte disso aí. Então essa foi a colocação do seu trabalho aí, que eu vi. Bom, agora deixa eu ver o outro aqui. Deixa eu ver aqui o trabalho do Pablo aqui. Deixa eu ver aqui. Pablo, tá aí, Pablo? Tô. Tá, beleza. Aqui o suporte da televisão estilo Lego, né? Aí eu mudei aqui o nome aqui, tá vendo? Você chegou a ver o e-mail que eu respondi, né? Eu vi sim.
Que agora o nome está certo. Eu falei com o professor Eduardo lá, o professor Eduardo riu pra caramba, mudou o meu nome lá com ele. Mas aí, e aí, gente, tá lá, o teu trabalho eu fiz aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa aqui, eu fiz uma mudança, tá vendo? Para resolver os problemas existentes hoje em dia, né? Ser uma coisa mais assertiva, né? Mais determinada nisso aí. Você descreve bem o teu texto, você contextualiza isso muito bem, você diz, contextualizar, né? Você conta uma história muito bem contada sobre qual é o seu problema como um todo, né? Aí você bota aqui, a metodologia de estudo desse produto foi criada através de uma percepção de dificuldade de produtos versáteis no mercado e tal, para a criação do produto. Aí você falou aqui, tudo bem, você fala sobre, aqui você até antecipou uma coisa que é a metodologia, tá vendo? Para a criação do produto, o programa TechCut, SolidWorks e AutoCAD foram utilizados em conjunto. Então, tá vendo? Isso aqui é algo mais voltado para a metodologia do que nós falamos hoje, e talvez até do que o objetivo do teu trabalho, né? O teu objetivo aqui, ele precisaria estar um pouquinho mais claro, né? Tá um pouquinho mais claro, e você botou uma metodologia ali, é válido estar ali, não tem problema algum, mas ela tem que estar no local próprio da metodologia, mas o objetivo ele tem que estar mais aberto, né? Então isso aí é algo que precisa ser colocado lá, tá? Então, porque vocês estão reparando, né, que eu tenho pego muito na questão do objetivo estar bem explícito dentro da introdução. Então, isso é altamente válido, vocês explicitarem o que vocês querem no artigo de vocês, né? O Pablo aqui até antecipou, já falou sobre metodologia e tudo. A metodologia entrou aí, mas não entrou o objetivo. Mas, vamos lá. Conta o problema é bem contado aqui, mas tem que dizer o que o teu trabalho quer. Certo, Pablo? Certo. Então, é isso aí. Agora, deixa eu ver outro aqui. Peraí, deixa eu ver outro trabalho aqui. Júlia, tá preparada, Júlia? Não, professor, não precisa abrir o meu, não. Que isso, Júlia? Perde essa vergonha aí, pô. Perde essa vergonha aí. Deixa eu ir do Paulo aqui. Paulo tá aí, né, Paulo? Tô aí, professor. Tem jeito, tem que ir mesmo. Não, mas tá aí, ó. Tá aqui, tu chegou ali o que eu mandei para você, né? Cheguei, o senhor falou para fazer um texto mais coeso, né? Falou que ele ficou um pouco confuso, né? Isso aí. Isso aí. É importante aqui, né, gente? Estou botando aqui o texto do Paulo. O texto do Paulo, o Paulo escreveu, saiu escrevendo. Isso é importante sair escrevendo, né? Escreveu. Mas, assim, algumas coisas ficaram meio... como se escreve muito, né? Tinha um parágrafo do Paulo aqui que estava com mais de 20 linhas no parágrafo. Eu tive que quebrar em vários parágrafos aqui. Porque se você escrever muito, né? Você está escrevendo e bota tudo num parágrafo só, gente, o que acontece? Tá vendo? Eu dividi o parágrafo em 3, né? Que ele foi mudando as ideias, à medida que ele foi mudando as ideias, né, aí eu fui separando os parágrafos. Ó, esse parágrafo aqui, essa parte fala de uma coisa, um falava de reservatório, o outro falava da tecnologia, enfim, do que estava colocando lá. E aí eu fui separando para poder as ideias ficarem mais claras, né? Então, isso que eu pontuei no texto dele, né? Então, isso é importante, né? E por isso que eu falo, gente, a gente só sabe só sabe como é que cada um está escrevendo se vocês escreverem, porque eu não posso escrever por vocês, né? E, claro, jamais faria isso, mas vocês escrevendo, eu posso sentir onde é que está, né? Eu creio aí que o Paulo, quando eu mandei para o Paulo essa reescrita aí, principalmente dividindo isso em 3 parágrafos, né? Eu creio que o teu texto ficou um pouco mais claro, né, de se entender, né, Paulo? Sim, tem que mudar bastante coisa. Porque senão, porque quando escreve muito, senão fica muito confuso, muitas ideias em um parágrafo só. E o parágrafo existe justamente para a gente dividir as ideias, né?
E aqui você fala sobre o objetivo do bombeamento fotovoltaico, né? Você tem aqui um objetivo muito claro, que é colocar a água disponível para as pessoas. Isso aí é algo que hoje em dia é a raiz disso aí, né? Ou seja, você olhar para o lado social, né? A responsabilidade social, ela tem que estar andando com a engenharia. A engenharia não anda mais sozinha, gente. A engenharia hoje em dia tem que andar com uma responsabilidade social do lado. E isso aí você coloca no teu texto aqui, que eu achei muito interessante. Então, isso aí é... Fala. O senhor vai analisar também o que o senhor pediu lá no... Não, da avaliação prova? não. Da avaliação não. Da avaliação não terminei de fazer todos, não. Porque eu deixei aberto ainda no sistema, aí por isso que eu não terminei de analisar todos, né? Não, eu digo depois da avaliação. Não, vou fazer, claro. Vou fazer. Isso aí é daquele trabalho, do primeiro trabalho lá. Do meu trabalho. Esse é do primeiro trabalho. Então isso é importante para mostrar para vocês, né? Para vocês poderem ver aí e entender a história como é que tá. Deixa eu ver, o que mais tem aqui? Pode abrir o meu, professor, sem problemas. Eu tô com vergonha, Viu que o meu mas tava ruim pra pode caramba, abrir. né, Júlia? Viu que Não, o meu tava o meu muito também. ruim e falou assim, pô... Não, o da Júlia tá aqui também, ó. Não, o meu tá pequeno, mas assim, não sei, eu não gostei muito, mas eu meio que travei quando eu comecei a escrever. Mas aí eu escrevi o que deu, entendeu? Não, olha só, tá vendo aqui. O teu tá assim, o teu, não vou dizer que o teu tá pequeno, não. O teu ele tá curto, né? Mas ele tá muito claro, né? Você colocou aqui, claro, que o teu tema, né? Até ele caberia ter mais assim, contextualizar mais, entendeu? Você contar mais a história da ligação da energia eólica e talvez essa eficiência mecânica, ter uma historinha um pouco maior para poder o leitor entender. Mas está vendo que eu coloquei uma observação para você aqui, ó, a vida hoje está totalmente ligada. Então, aí eu fiz uma sugestão, cabe a você pode ver aí se acha isso viável ou não, ou se acha alguma coisa mais interessante, mas isso é importante. E você tem uma coisa muito clara, você escreveu os objetivos aqui, até em 2 parágrafos, né? Eu pedi até para você juntar os dois, né? Tá vendo? Eu pedi até para você ajustar, tá vendo aqui? Eu coloco para você contextualizar mais o problema da energia renovável, né? Porque é um fator importante, né? Talvez aqui de como seria o gerador, se você teria alguma ideia, né? E isso aqui tem a ver com a metodologia que eu coloquei até como sugestão aqui, talvez até para poder enriquecer mais a tua introdução. Mas isso não é obrigatório de estar nesse momento na introdução, seria até para tentar colocar até mais informações na tua introdução. Mas assim, aqui você não tem carência de objetivo, pelo contrário, você mandou 2 objetivos. 2 parágrafos de objetivo. Oi, pode falar. Eu não sei se eu entendi, mas pelo que eu vi aqui, o da Júlia, ele tá bem simplificado, né? Tá direto, na verdade, né? Foi justamente o que você falou. Eu deveria ter, contado uma história, falado sobre... abrir mais o assunto, né? Sobre... Perfeito. Tá vendo que eu coloquei aqui, que eu grifei aqui, ó, essa palavra que eu grifei aqui, ó, contextualização? A da Júlia faltou esse contextualizar, ou seja, porque o que você falou, Júlia, contar mais a história, é isso aqui. Contextualizar justamente é isso, é você contar mais a história. Contar a história não é você encher linguiça, é você contar a história para o leitor poder entender qual é a importância de você ter uma energia eólica associada com uma eficiência mecânica, né? Então, aqui, por exemplo, uma palavra que vale a pena discorrer sobre ela é eficiência, né? O que é uma eficiência, né? Aí por exemplo, a eficiência ela cabe em um parágrafo aqui, né? O que você enxerga como eficiência? Eficiência é o quê? Não sei. Tem vários significados de eficiência. Eficiência é você atingir determinado nível de excelência com
com uma qualidade, com uma precisão em curto espaço de tempo ou não. Então, onde você enxerga que é a eficiência mecânica de um gerador, né? Então o gerador ele corre o risco de ter pane, não sei. Isso vale a pena relatar o que seria uma eficiência? Eficiência associada a uma eficiência mecânica de um gerador. Isso aí que eu acho que faltou. E justamente, como pontuou, o dela tá curto, né? Tá bem direto, mas assim, os objetivos dela estão bem diretos ali, mas só valeria contextualizar um pouco mais essa questão da eficiência, talvez a questão da energia renovável, né? Então, talvez isso aí ter um pouquinho mais de pagar um pouco mais de corpo na tua introdução. Marcelo, pode essa falar. parte que você fala é melhor contextualização do problema. Aí você diz o quê? Que ela deveria citar o porquê de usar essa energia eólica, ou contar a história da energia eólica. Essa parte eu me confundi. Não tem nada de história da energia eólica, né? O importante é dizer assim, a energia eólica todo mundo conhece, todo mundo aprendeu o que é a energia eólica, a energia que vem do vento, né? Sim. Então, isso aí todo mundo sabe. Mas o que a gente não sabe, por exemplo, vamos colocar aqui o Marcelo Leitor. O que o Marcelo Leitor não sabe? Onde vai entrar a eficiência mecânica de um gerador na questão da energia eólica, né? Então, o que ela quer dizer com eficiência mecânica, por exemplo? Então, a energia renovável é energia eólica, ela vem do vento. Mas hoje em dia não se usa o moinho, não. Se usa o quê? Agora você usa o outro tipo, usa as torres, você tem a transmissão, você tem as usinas. Então, essa questão de dizer como é que a energia eólica ela está hoje em dia, né, por exemplo, como se trata o tema energia renovável, como se trata o tema da energia eólica, e onde entraria a eficiência mecânica de um gerador nessa situação toda. Né? Ela não vai dizer o final do trabalho dela aqui, vai dizer o que ela busca, por exemplo, o que ela entende como eficiência mecânica, né? A eficiência mecânica é você produzir, a energia ser produzida mais e o gerador gastar menos. Sei lá, eu não sei. Eu estou aqui locupletando. Mas seria alguma coisa desse tipo. É meio que fazer um comparativo da produção de energia eólica com a produção de energia nuclear, né? Sim, desde que você. Mas aqui aí é uma coisa que o tema dela leva aqui para uma questão de eficiência mecânica, né? Ela não é comparando a energia eólica com a energia nuclear. Se o gerador é o fator determinante da comparação dos dois, aí sim vale a pena discorrer sobre isso, né? Estou falando aqui uma suposição. Eu não sei. Porque aqui valeria a pena para tentar entender um pouco mais a história que ela quer dizer. Entendeu? Aí valeria a pena ela escrever um pouco mais só para poder entender essa história, né? Do que é que ela diz assim, o gerador é parte fundamental. Mas por que o gerador é parte fundamental? Né? Então, aí você tem a questão da eficiência mecânica de um gerador. Então, só por esse aspecto aí, talvez dizer um pouquinho mais. É difícil o trabalho dela de se dizer, uma vez que é um trabalho, vamos dizer assim, teórico, né? Mas valeria a pena contextualizar, contar melhor a história para a gente entender um pouquinho mais o que seria, né? E uma outra coisa importante, né, que eu coloco no texto dela aqui, é essa questão de você usar superlativos, né? Tem uma função importantíssima, né? Então, a gente não é recomendável no texto você colocar uma função, você usar termos superlativos, né? Então, isso não vale a pena. Né? Vale a pena mudar o termo, né? Colocar um termo, eu botei, por exemplo, aqui a parte fundamental. Tá? Então, isso são algumas coisas de linguagem que a gente, às vezes, tem que dar uma reparada para colocar no artigo e ficar muito claro, né? Porque, assim, nós eu como engenheiro, vocês como quase engenheiros aí, estudantes, engenheirandos, quase bacharéis, por exemplo, o texto de um artigo de engenharia,
ele vai levar a gente para uma análise, claro, se ele for quantitativo, vai levar a gente para uma análise numérica, né? Mas principalmente vai levar a gente para um processo, né? Para uma rotina, para o uso, se aquilo ali realmente funciona ou não funciona, se tem validade ou não tem validade. Então, basicamente, o que interessa para a gente num artigo é ler aquele artigo e, de repente, a gente poder replicar aquilo para o nosso dia a dia. Eu vou trabalhar para o meu dia a dia, eu vou usar esse artigo que a Júlia escreveu, porque eu trabalho numa empresa de geração de energia eólica. Claro, eu vou ter que adaptar tudo de acordo com a minha realidade. Mas eu preciso eu uso isso aí de uma forma, não leio só por ler. O engenheiro, ele lê pensando que ele vai usar aquilo ali com algum recurso, vai usar aquilo ali para servir de alguma coisa para ele, né? Isso que desperta o interesse no leitor. Então isso aí é parte fundamental para a gente entender como isso funciona ali. Certo? Entenderam aí, gente? Sim, professor. Vamos entender aí. Cadê o Leandro? Está aí, Leandro? Estou sim, professor. Tu entendeu a resposta que eu te mandei lá, que você mandou um negócio incompleto para mim, né? Sim, eu entendi. Sobre o objetivo. Aí, o que eu fiz? Eu já até montei a introdução. Aí, no caso, quando eu for enviar, o senhor quer que eu envie separados ou posso estar montando como se fosse o trabalho, um embaixo do outro? Você pode mandar um na sequência do outro. Uma vez que você já mandou um primeiro, você pode mandar um na sequência do outro. Não tem problema nenhum. Tá. Aí, o que eu fiz? Como a introdução seria antes do objetivo, eu botei a introdução na parte de cima e fui colocando o objetivo, depois o referencial teórico que eu estou fazendo agora. Isso aí, mas o objetivo ele não é em termos de tópico, ele é paragrafado. Tá? Ele tem um parágrafo lá, dentro da introdução. Você não vai botar assim, introdução, 2 objetivos. Não, você vai botar a introdução, dentro do corpo da introdução você vai ter o teu objetivo lá, tá? Na verdade, a minha introdução, eu estava olhando ela já tem o objetivo lá, só que, de repente, eu vou acrescentar esse que eu já tinha mandado, como objetivo geral, aí eu vou incluir na minha introdução. Perfeito. Não tem problema não. Gente, olha só, eu vou pedir a vocês aí, olha só, tem gente que não mandou o trabalho para mim. Pô, deixa eu ver até, eu estou falando com vocês aqui, eu vou entrar aqui na minha plataforma aqui, que não mandou... Eu sou um que não mandei nem o trabalho nem a prova, mas já depois dessa aula aqui, né, já achei um tema aqui já e tudo. Olha só, alguém fala com o João Carlos lá, para o João Carlos mandar isso. Alguém fala com o Márcio. O outro que não mandou aqui, Alisson. Como é que tá esse Alisson aí? Que eu nunca... E o outro, Felipe, cara. É fácil de achar esse... O Felipe, ele comentou que estava terminando de fazer, professor, mas eu não sei para quanto está. Então, professor, o Felipe que estava fazendo. Oi? O Felipe, ele tá com uns problemas aí na família dele, cara. Não sei nem como é que tá. Entendeu? Aí ele tava uma questão de trabalho, problema de saúde com a avó dele, tava no hospital, ele tava revezando. Entendeu? Eu vou tentar entrar em contato com ele e pedir para ele conversar contigo. Mas vê se consegue mandar. E Alisson, cara? Cara, o Alisson deu sinal de vida hoje no grupo. Não, então deu sinal de fumaça que ele tem que dar, cara, para poder mandar isso aqui. Vou falar com ele, vou falar com o Alisson também, vou procurar falar com ele aqui. E o Márcio também, vocês fazem isso aí, pede o Márcio também. O Márcio mandou o e-mail dele, mas também não mandou... O Márcio tinha operado o apêndice, né? Foi ele que operou o apêndice. Eu falei para ele, cara, ele mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp, eu falei, cara, busca lá, eu expliquei o que ele tinha que fazer,
e ele buscar isso aí para poder mandar. Tô parecendo até advogado. Não, mas é importante advogar aí, porque tipo, senão, pô, cara, eu quero dar nota para vocês, mas vocês não mandam o trabalho, como é que eu vou dar nota, pô? Eu não tenho como. Vou mandar lá para ele lá, pode deixar. Ó, eu vou entrar lá. Quantas vezes eu prorroguei isso aí já, Júlia? Fala aí, que a Júlia pediu que eu prorrogasse aí. Então, já prorrogou acho que umas 3, 4, 6 vezes. Não, umas 3, 2 vezes. Pô, já prorroguei isso aqui várias vezes, gente. Porra, Mas, professor, você Ah. entende também que é bem complicado o seu tipo de Claro. né? A pessoa, às vezes, por exemplo, chegamos aí, eu tinha um tema previamente, mas tem gente que não tem nem o tema. Aí quando você chega assim, ó, a prova é essa, você tem que fazer. Fica complicado. Eu estou conseguindo, mas está complicado para mim. Até estou comentando no grupo que está complicado até para mim, que eu tenho um tema. Eu estou mais preocupação formatar ele, minhas ideias todas, juntar e acertar, que eu tenho uma certa dificuldade com o texto. Mas para quem não tem nem o tema na cabeça, é muito complicado. Aí por isso que eu falei assim, eu acho que tem que ter um pouquinho, né, que o senhor está tendo, de consideração e segurar um pouquinho, levando. Tá certo que não tem como fazer demais, né? Mas o máximo que o senhor puder. Graças a Deus o senhor está fazendo, senão ele estava enrolado. Olha só, eu abri mais 2 dias aí, gente, para vocês ver se vocês conseguem fazer isso aí. Pô, pelo amor de Deus, tentem fazer isso aí. Para ver se a gente consegue. Bom, abrir mais 2 dias ali. Para ver se consegue mandar isso aí, né? Eu já vou. Amanhã, eu creio que amanhã eu já estou terminando a correção de todo mundo que já mandou, cara. E eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou mandar, vou lançar as notas, vou mandar aquelas críticas em cima da questão lá do que vocês escreveram de referencial teórico. Mas é aquilo, Augusto, uma coisa sempre que é importante a gente frisar, né? Isso não significa que vai ser o tema do TCC de vocês, o importante é vocês praticarem essa escrita, né? Porque vocês praticando essa escrita, eu consigo entender como vocês estão, né? Então, isso é importantíssimo aí, né? Isso vai ajudar a entender, e creio que a intenção é essa, que melhore a escrita de vocês aí, melhore o rendimento de vocês, para vocês poderem ter uma ideia melhor aí. Tá? Então, basicamente é isso. Não tem nada demais, mas pô, é difícil. O pessoal não ter tema, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Eu vejo isso direto, não tem tema, um fica perdido, mas não precisa ser um tema. Eu também fiquei muito assim. Você está reclamando de barriga cheia. Você viu que tu mandou uma introdução que estava boa e tu mandou um referencial teórico que eu também achei que estava muito bom, que eu gostei muito. Então você está sempre dizendo que está por lá, tu não sei de nada, mas tu tá só escondendo o jogo aí. Não, professor, foi muito tenso mesmo para poder conseguir escrever, sei lá. E para resolver um tema também foi bem complicado. Não, mas está indo, está avançando. Não vamos desanimar não, que está avançando bem. Gente, olha só, a próxima aula nossa, eu vou começar a entrar em dados, né? Em análise de dados. Nós vamos entrar já entender como é que é a análise de dados de um TCC. E aí, depois da próxima aula, né, eu vou lançar para vocês um trabalho, né, parecido com o trabalho da P1, só que o trabalho dessa vez, vocês já vão começar a trazer alguma coisa de dados, alguma coisa de análise, para vocês poderem produzir alguma coisa. Tá? Claro, a gente fala, mas eu não tenho informação. Gente, eu sei, você não tem informação, mas a gente vai criar. Nós vamos simular, nós vamos trazer essas coisas simulando de forma que vocês consigam trazer dentro da estrutura de um TCC, vocês escrevam o que seria a metodologia do trabalho de vocês, o que seria uma análise de dados,
para justamente a gente ir dando corpo ao nosso TCC. Tá? Eu vou mandar isso para você. Depois da próxima aula, eu vou estar liberando o trabalho já, que vocês vão ter um bom tempo para produzir. E depois, claro, depois vai ser as outras aulas finalizando e vai ter a V2, que a V2, claro, vai ter também a continuidade de tudo isso aí. Tá? Então, nós vamos fazer isso aí. Eu vou colocar para vocês lá Vou botar o link no YouTube dessa aula, da outra aula também. Eu também tenho que sair caçando as aulas aqui, mas eu vou buscar aqui para mandar para vocês, vocês puxam lá, vou deixar lá no NEAD, aí é só puxar e abrir isso lá de uma forma bem tranquila lá. Como nós vamos entrar em análise de dados na próxima aula, eu não vou nem entrar em análise de dados hoje, vou deixar para entrar na próxima aula, que vai ficar mais fácil. E vou trazer, e na próxima aula também a gente comenta um pouco dessa questão do referencial teórico que cada um escreveu, né? Vou mandar por e-mail, mas eu também trago os comentários aqui para a gente discutir. O importante é isso, vocês observarem, né, que o colega esteja melhor ou pior do que um, pior que o outro, não, de forma alguma. O importante é entender aqui que todo mundo tem essa qualidade, todo mundo está conseguindo escrever bem, isso aí eu tenho gostado, né? Então isso aí é algo que tá importante aí para vocês, tá bom? Qualquer coisa aí, qualquer necessidade, vocês mandam e-mail, manda o zap aí, eu respondo o WhatsApp. Teve gente mandando o WhatsApp para mim domingo de noite, né? Vou nem dizer quem foi, mas eu respondi. Eu. Aqui, ó. Mas eu respondi, não tem problema algum, pô. Eu respondi. Não tem problema algum, eu respondo. Na hora que for lá, não tem problema, fica tranquilo. A gente responde dentro da medida possível. Só não posso responder se eu estiver dirigindo ou dormindo. Se estiver dirigindo, eu não respondo. Vai esperar a hora que eu parar o carro, estiver no local para responder. Mas também se estiver dormindo, não tem como, gente. Pô. Mas outro horário, mesmo estando nas tarefas, a hora que eu pintar uma brecha, eu respondo, não deixo de responder, não. Se por acaso deixar de responder, vale a pena reforçar uma pergunta aí, reforçar a pessoa, mandar uma mensagem tal dia que eu respondo lá, não tem problema algum. Tá bom? Então eu vou encerrar a aula de hoje aqui.